Saudações alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 429. Eu tô aqui, eu sou o Guilherme, tô com o Gibson, estou com o Dudu e vocês já ouviram o Vai Corinthians da Ana. A Ana tá de volta aqui. Tudo bem, Ana? Fez falta na semana passada. Tudo bem? Eu coloquei uns robôs aí pra fingir que estavam sentindo minha falta e o pessoal... Deu certo aí, o pessoal achou que tava realmente meio faltando, mas eu nem vou dizer que eu fui substituída pelo Pablo, né, que também entende muito mais do que eu de futebol, né, então... Imagina, você é peça fundamental no nosso esquema aqui, titular absoluta, né, Dudu? Exatamente, você viu, jogo de semana importante, formação principal, time titular. Eu ia só brincar que a única pessoa que manja mais de futebol que a Ana é o Casagrande, mano. Não tem mais ninguém. Olha o bullying, Gibson. Não, a piada é o Casagrande, a piada não é a Ana. Bom, meus amigos, chegou a semana da final, né? A gente teve uma semana sem jogo, mas agora começa uma semana muito importante. Como é que você definiu, Ana? Uma semana importante antes de começar o podcast? Eu falei que é uma das semanas mais importantes do ano. Já em março a gente já tem uma semana importante, uma semana de peso já, né? Que já é uma final. Pra mim, assim, eu não me importo qual é o campeonato. Se o Corinthians tá na final, tá na final. Pra mim não importa se é feminino, se é sub-20, se é sub-17. É Corinthians. Botou a camisa com o distintivo, é Corinthians. É Corinthians. Pronto. Pode ser campeonato de par ou ímpar, né? Isso, se for o Corinthians jogando, não tem problema. Tá certo, tá certo. E você falou antes também, né? Falou, e espera que tenha outras semanas importantes assim, durante o ano, né? Que não seja a última no ano tão importante assim. Também fica chato a gente ficar fazendo live só de semana morna, né? A gente gosta de fazer live de semana decisiva, de semana que a gente vai aqui, vai apontar quanto a gente acha que vai ser, depois vão cornetar a gente, é isso que a gente gosta. E a ansiedade, Dudu? Tá ansioso aí? Nervoso pra essa final? Não, ainda não. Acho que o bicho vai pegar na quinta mesmo, né? É um hiato muito grande entre um jogo e outro. Acho que é complicado isso. Afinal, tinha as finais, né? As competições tem que ser domingo e domingo logo, sem exceção, mas enfim. Eu queria ser o Dudu, porque eu já fiquei ansiosa a partir do que o juiz apitou o último jogo de domingo. Eu já tô ansiosa desde aquela data, que antes eu tava ansiosa pra ele apitar o final, agora eu já fiquei ansiosa pra começar outro jogo. A minha ansiedade também só aumenta. E você, Gibson, como é que você tá? Eu tenho que falar que no fim de semana, quando não teve o do Corinthians, eu fico deprimido esse fim de semana. Sabe que você fica meio perdido, assim? Você parece que perde os fuso horário. Eu tenho que falar que há 20 minutos atrás eu tava sentado no sofá, aí eu peguei o celular pra ver aí que eu vi e falei, nossa, é verdade, tem o podcast daqui a 20 minutos. Até o podcast tinha saído do meu radar, porque não tinha tido o jogo do Corinthians. Vai vendo o tamanho do desespero, né? Fica tudo sem sentido. Não tem jogo do Corinthians, a vida fica sem sentido. E pra piorar, puseram o jogo do feminino na segunda-feira. Pô, bota no domingo, pô! Não, pois é, deixa nós ver as meninas jogando, pô. Exato. Pois é. E ainda os europeus marcam lá o jogo lá do Memphis, e aí não dá pra ver, porque agora tem que fazer o podcast, tá rolando a Holanda lá, pô, é sacanagem. A UEFA tá sacaneando a gente também, porra. Acho que não é só a UEFA, né? São todas as confederações no geral, colocando não jogos nos horários aí, eles estão prejudicando a Irmandade. Já vai começar essa estreia do Brasileiro, que também essa semana tem estreia no Campeonato Brasileiro, né? Tem o final na quinta-feira e domingão tem a estreia do Campeonato Brasileiro. Bom, mas não teve jogo do Coringão, Dudu, mas jogadores corintianos entraram em campo essa semana, né? Alguns deles jogaram pelas seleções. O Memphis na Europa, né, na Holanda, jogou muita bola. E alguns aqui na eliminatória das Sul-Americanas. O que você pode falar? Como é que foram os nossos convocados, Dudu? Vou falar rapidamente, vou começar pelo que jogou menos, né? O Romero acabou entrando na primeira partida, jogando 8 minutos, já entrou aos 91, se eu não me engano. Acabou jogando nos acréscimos. Tocou muito na bola, não teve muita participação. Pra gente até foi bom, né? Porque ele, se não for titular quinta, deve ser um dos primeiros a entrar. Quem jogou muito bem, comeu a bola, na verdade, foi o Carrillo.
Carrillo jogou muito bem, jogou os 80 minutos na seleção do Peru, ele foi muito bem. Quem jogou o jogo todo foi o Félix Torres, jogou muito bem também na partida do Equador contra a Venezuela. O Martínez acabou não jogando, ele sentiu a lesão que tirou ele do segundo tempo da partida contra o Sem Mundial, então ele não participou do jogo, mas ele não foi desconvocado. Não sei se ainda ele vai jogar na partida agora de terça-feira. E deixando para falar por último do Memphis, na primeira partida contra a Espanha, ele acabou jogando 84 minutos. Ele foi muito importante nos 2 gols da Holanda contra a Espanha, né? Ele faz uma função diferente do que ele faz no Corinthians. Ele joga de centroavante. Ele é muito importante porque ele abre espaço para quem joga, para quem vem por trás e para quem faz as laterais no time da Holanda. Não fez gol naquela partida, o jogo foi 2-2 e agora ele jogou praticamente 100 minutos, né? O jogo está acontecendo, está na prorrogação. A Espanha fez 1-0, a Holanda empatou com o Memphis, né? O 100º jogo dele com a camisa da Holanda. Fez um gol de pênalti, ele que é o segundo maior artilheiro da seleção da Holanda. Mas enfim, esse foi um pouco dos jogadores aí que jogaram pelo Corinthians. O que eu vi, e quem teve maior destaque, mesmo o Memphis ainda tendo feito gol e a Holanda podendo chegar na semifinal, mas para mim foi o Carrillo. O Carrillo jogou muita bola e provavelmente ele vai ser titular na partida. Não sei como é que vai ser, o Félix deve ser titular na partida também. O Memphis joga hoje, então é um pouco mais tranquilo a partida até quinta. E a dúvida é o Romero se vai jogar a partida toda, se vai entrar no decorrer do segundo tempo lá do confronto do Paraguai. Mas enfim, são jogadores importantes pra gente, que com exceção do Memphis que está jogando hoje, devem jogar terça e 48 horas depois, ou um pouquinho menos de 48 horas, vão já encarar uma partida que vale título. Deve ser até menos. Só completando a informação aqui do Dudu, né? Foi o 100º jogo do Memphis pela Holanda, marcou seu 47º gol. Ele está 3 atrás do Van Persie, que marcou 50. Então, enfim, sem contar as assistências, né? Quase um gol, jogo sim, jogo não ali, pela seleção holandesa. Não é à toa que foi convocado, sofreu um pênalti, enfim, foi importante demais. Mas como o Dudu falou, jogou domingo até quinta-feira, mesmo uma viagem, tá vindo da Espanha, né? Então, uma viagem mais longa, mas acho que vai chegar mais inteiro do que os jogadores que vão jogar na terça-feira, né? Vem de jatinho, foi de jatinho, deve voltar de jatinho. Exatamente, deve postar fotinho e tal. Ele é pleba. Ruim é a gente que iria voltar de econômica, com as perninhas lá, encolhidinha. Ele não. Tudo amassado. Aliás, vale uma ressalva que nesse aspecto, né, a gente pede mais isso. Tanto o Corinthians aí, eu vou falar o nome dessa vez, o Palmeiras, se uniram para trazer os jogadores que vão jogar nas eliminatórias, todos num voo fretado direto em função dessa final. Enfim, isso é muito bacana para que todo mundo possa ver o melhor espetáculo possível. É o maior clássico do país e é também um jogo de título. E tá aqui o Pilão comentando aqui no nossa live, falando que o jogo da Holanda tá indo pros pênaltis. Já foi. O Memphis já foi pros pênaltis, né? Uhum. E o Memphis já saiu, enfim, já não vai bater pênaltis então. Mas só, então, relembrando aqui, os sul-americanos jogam todos na terça-feira, né? Então o Romero vai estar na Colômbia, né? Jogando pela seleção. Enfim, não sei se ele vai estar jogando, né? Como o Dudu falou bem. A Venezuela e Peru, Martínez e o Carrillo, a gente tem que ver quem que vai jogar lá. Eu acho que os dois devem jogar essa partida. E o Equador vai estar no Chile. O Equador do Félix Torres vai estar no Chile, um pouco mais fácil de chegar, né? Mas da Venezuela é um pouco mais distante, a Colômbia também é um pouco mais distante. E aí, Ana, vale a pena escalar esses jogadores das seleções? Como é que você tá vendo essa... E lembrando que o nosso adversário, o Dudu falou, essa coisa do avião conjunto aí, também tem alguns jogadores convocados. É o mesmo número, né? São 5 jogadores também convocados para a seleção. Eu não sei como é que tá, se eles estão jogando ou não, mas também vai sofrer um pouco com isso, né? Eu hoje não vejo um zagueiro central melhor que o Félix Torres. Então, se ele tiver condição, eu escalaria ele. Eu tenho dúvida um pouco no Martínez, porque eu tenho medo de estourar, porque ele já sentiu, né? Ele sentiu no primeiro jogo, ele sentiu na seleção, então eu acho que ele tem que ver a condição melhor. E o Carrillo, eu também já falei aqui, eu acho que ele não tem reserva no Corinthians. Como ele deu uma declaração que para Corinthians e Palmeiras ele nunca tá cansado, então eu colocaria ele. Agora o Memphis, né, que vai jogar só hoje, tá tranquilo, tem que jogar, né? Tem que jogar. Então, minha dúvida aí é o Martínez e o Carrillo. Eu não vejo reserva no nível dele para jogar, então eu acho que ele vai ter que ir pro sacrifício. Enfim, o Félix que fez essa virada, né? Ele
termina o ano reserva, hoje todo mundo gostando bastante do futebol do equatoriano, que começou bem o ano passado e depois, claro que na sequência, foi um dos jogadores que mais minutos jogou, a gente falou disso um pouco aqui no final do ano passado, em 2024, né? E sofreu um pouco com essa maratona de jogos. É quase impossível você jogar bem 70 jogos, né? Não, impressionante. Enfim, agora retomou a posição de titular. E Gibson, além da Itaquerense, o Romero aparentemente é reserva lá, enfim, deve chegar com fôlego. Ele que jogou bem a primeira partida, enfim, foi uma peça importante, já que o Garro ainda sentindo a contusão, enfim, não começou de verdade o nosso ano. Enfim, como é que você está vendo a participação desses jogadores que estão vindo aí da Sul-Americana? Olha, eu acho que é um azar do Paraguai não ter descoberto a lenda ainda. Eles ficam apostando em outros jogadores. Se tivesse colocado a lenda desde o começo, eles tinham ganho todos os jogos, tava lá disputando com o Brasil e a Argentina na primeira colocação da eliminatória. Mas tudo bem, deixa os caras lá. O Brasil não tá disputando a primeira, né? Mas tudo bem, só falar. Não tava? Tá em segundo, enfim. Não, mas enfim, tá lá na frente da tabela, né? A seleção paraguaia devia mandar os jogos na Neoquímica Arena. Pronto, classificava. Então, porra, bicho, acabou. Bota o Romero e bota pra jogar lá na Neoquímica. Bicho, combinação fatal, né? Se pá, ganhava até a Copa do Mundo, podia jogar a Copa do Mundo ali. Não, mas enfim, o Romero foi a grande surpresa do primeiro jogo da final, porque, enfim, foi uma formação diferente do que a gente estava acostumado, né? Do 4-4-2. Então a gente conseguiu controlar bastante o meio de campo com isso, né? O Romero pode não ter aparecido tanto no ataque, aqueles lances de dribles, mas, cara, ele foi importantíssimo na partida. Eu acho que ele vai chegar inteiro pra jogar quinta-feira. Azar dos paraguaios, sorte nossa. Concordo com a Ana que, assim, o Carrillo não tem substituto no Corinthians, né? O cara, ele é que dá o ritmo de jogo, então tem que jogar. Se ele falou que tá inteiro, consegue? Põe. É final, cara. Agora é final, tem que jogar todas as fichas na mesa. O Memphis vai chegar descansadinho, o Memphis tá relax, o Memphis tá de boa. O que preocupa mesmo como o Martínez, né? Já sentiu antes, sentiu agora de novo na seleção. Aí fica aquela dúvida de, sei lá, melhor não colocar o cara não. Se ele não chegar na condição, deixa ele fora descansando. Agora os outros tem que jogar. Então tem que ir pra campo. O Martínez e o Carrillo, né, Dudu? Destaques no Corinthians nesse começo de temporada. Os dois jogando muito bem, né? E o Carrillo, enfim, especialmente. Até vi muitos jornais peruanos falando que estão adorando o futebol do Carrillo do Corinthians. É verdade, o Carrillo faz muita diferença, mas é importante, a gente sempre destacou também um pouco a parte física dele, né? Ele sempre cansa lá para os 60, 70 minutos de jogo, e aí onde o adversário consegue achar um outro espaço. Eu acredito que, como é final, é segundo jogo, tá valendo já título, ele vai para o sacrifício e acho que dificilmente ele até sai do jogo, a não ser que esteja resolvido. Vai. Eu até acredito, é um palpite meu, uma informação, não sei, mas eu acho que o Martínez começa jogando. Eu fico só um pouco com receio ainda do Gustavo Henrique ficar meio que mano a mano com o Estevão. Então, por isso que eu acredito que o Martínez deve começar jogando. Mas vamos ver o que o professor vai fazer. Enfim, a final vai ser na quinta-feira, né? Uma data meio curiosa para ser final. Corinthians e sem Mundial, 9h30 da noite na Neoquímica Arena, nosso estádio. Mas o pessoal lá do Estatísticas Corinthians trouxe aqui que o Corinthians já conquistou títulos numa quinta-feira, né? Foram 3 títulos até agora conquistados em quintas-feiras. O mais importante deles, né? 13 de outubro de 77, o Paulista. Gol do Basílio lá, 1-0 contra a Ponte Preta no Morumbi. Foi numa quinta-feira, 13 de outubro de 77. Dia 5 de junho de 97, Paulista de 97. Corinthians 1, São Paulo 1, gol do André Luiz. E no dia 19 de novembro de 2015, o Brasileiro 1-1 contra o Vasco. Vasco e Corinthians 1-1, gol do Love. Também foi numa quinta-feira. Então, podendo ser o 4º título do Corinthians conquistado nessa data, no meio de semana, né? Meio esquisito. Enfim, Ana, como é que você tá vendo esse jogo? Qual que é a chave pro Corinthians levar esse caneco? É jogar bola. Num primeiro momento não é colocar a vantagem embaixo do braço, é tentar fazer gol. Tem que jogar bola, não se amedrontar contra o adversário, tentar impor o seu ritmo de jogo, que é o que o Corinthians faz melhor na Neoquímica Arena. Eu não sei se ele vai continuar mantendo, que ele marcou bem as laterais com o Memphis e com o Romero, né? Talvez ele mantenha isso. Eu não acho que o treinador do Palmeiras vai mudar muito o que ele já vem fazendo, então talvez seja uma boa ideia isso. É tentar jogar bola, é tentar fazer gol. Porque se a gente abrir um gol ali de diferença, vai melhorar muito para nós. Então eu acho que essa é a chave. É fazer o nosso jogo. Esquecer a vantagem. A vantagem vai ser depois. Pro final do segundo tempo.
Boa, Ana. E, Gibson, o último jogo que a gente passou sem marcar, passou em branco na Neoquímica Arena, tá no longínquo 20 de outubro de 2024. Foi um 0-0 contra os Urubus Cariocas, que já faz um bom tempo que o Corinthians não passa em branco dentro da nossa terra, no nosso estádio. E lembrando que esse ano a nossa média é de 2 gols, né, por partida lá na Neoquímica Arena. Isso vai de encontro com o que a Ana falou, assim, eu concordo com ela. Cara, em casa a gente tem marcado gol, assim, sabe, o time tá produzindo, pode até tomar, mas marca. Então, cara, não dá pra começar esse jogo, a vantagem é uma vantagem muito estreita, enfim, um gol, isso pra mim não é nem exatamente vantagem, é assim, que tem que jogar como se tivesse 0-0 a primeira partida, tem que jogar de igual pra igual. Porque assim, se consegue se marcar, sei lá, consegue marcar ali um segundo gol, né, o primeiro desse jogo, aí já começa com uma vantagem mais robusta, aí o time adversário começa a se desesperar, começa a se abrir mais, enfim. A gente sabe que o nosso time joga bem no contra-ataque. E, cara, bora fazer resultado, sabe? É uma final, tem que ser jogada. Não dá pra entrar... Eu odeio o time que entra com o regulamento debaixo do braço, cara. Eu odeio. Por maior que seja a vantagem, cara. Então, entra pra jogar bola, né? Claro, pô, estamos jogando em casa, né? Assim, extremo cuidado com todas as jogadas. Mas, pô, a torcida vai estar empurrando, sabe? O ambiente é outro. Acabou, bicho. Pô, vamos pra cima. Dudu, o público na Neoquímica Arena pelo Paulistão tem média de 44 mil torcedores. O Corinthians publicou mais de 90% de ocupação do estádio, enfim, nas partidas na Neoquímica Arena. Enfim, não vai ser diferente, né? Vai ter muito torcedor, apesar dessa história dos cambistas aí que a gente vai falar. Eu não sei o que o Corinthians está pretendendo para essa partida, mas acho que vai dar quebra de público. Talvez, de algum jeito aí, vai bater recorde, nem que seja por um torcedor a mais. Mas eu acredito que nós vamos bater mais esse recorde na arena, vai dar uma bela de uma renda e vai ser um espetáculo bem, bem bonito de se ver. Mas a torcida vai comparecer, vai empurrar, e eu acredito que o Corinthians vai jogar de uma forma um pouco diferente, porque o Garro volta, o Garro deve iniciar a partida. E aí eu não sei se ele vai fazer esse esquema com o Romero e o Memphis, mas esse jogo o Corinthians vai propor, vai para cima, vai tentar ganhar. Eu acredito que o Ramon e o Emiliano vão montar o esquema para tentar ganhar o jogo, que seria fantástico, né, poder ser campeão ainda ganhando o jogo. Mas a torcida vai fazer uma festa, vai ser bonito. Acho que São Paulo, quinta-feira, 4, 5 horas da tarde, já vai parar. Torcer para que o tempo ajude, né? Não tenha essas chuvas aí, final de tarde, começo de noite. Mas enfim, vamos torcer para que seja bem bacana, que seja um espetáculo bonito de se ver, porque é o que tá todo mundo esperando, principalmente nós. Enfim, Gibson, o Yuri Alberto fez 6 gols dos últimos 8 gols em clássicos. O Corinthians marcou, nos últimos clássicos, o Corinthians marcou 8 gols. E o Yuri Alberto fez 6 desses 8 gols. Fica melhor assim, né? Porque é meio esquisito da outra vez. Fora ele, o Garro marcou uma vez e o Martins marcou outra vez. Enfim, tá prometendo aí o nosso querido Bagre Alberto ser decisivo de novo, hein? Olha, no começo da temporada, quando o time titular não estava entrando, quem estava resolvendo tudo era o Thales Magno. E, enfim, foi o principal protagonista do time, assim, em termos de bola para dentro mesmo, né? Na primeira metade do Paulista. Mas na segunda metade do Paulista, enfim, o Yuri acordou, o time inteiro começou a acordar, o time principal, enfim. E, cara, ele tem tudo para repetir isso de novo, porque tá inteiro. Né? Aparentemente aquela pancada dele no tornozelo não foi nada demais, já tá recuperado. E assim, tem que pintar a oportunidade pro cara, ele também deixar o cara sozinho na frente, né? Ele não é daquele cara que dribla todo mundo sozinho e faz o gol, né? Mas ultimamente que é o garçom master do time é o Memphis, né? Então assim, a dupla Memphis e Yuri tá bem azeitada. Então assim, acho que essa dupla vai brilhar na final, cara. Tem tudo pro nosso Bagre de Ouro meter mais um golzinho, pelo menos, e ajudar a gente a levar esse paulista. E Ana, o Gibson falou do Memphis, né? Eu ia trazer isso. O Thomas Russolino lá no X, no Twitter, mandou essa. Yuri Alberto mais Memphis, titular, 20 jogos. 20 gols do Yuri, 7 assistências do Memphis pro Yuri nessas partidas, nesses 20 jogos, né? E o SofaScore trouxe aqui também. Desde a estreia do Memphis no futebol brasileiro, ele é o jogador com mais assistências, então são 11. E o Yuri Alberto é o jogador com mais gols, 21. A curiosidade fica que o segundo lugar de assistências é o Garro, com 10. Então,
O Yuri tá aproveitando muito bem a presença do jogador holandês, né? Eu espero que esse seja o jogo do Memphis, né? Toda vez que nós tivemos jogos decisivos, por exemplo, contra o Racing, contra o Barcelona, ele não apareceu tanto, né? Eu acho que esse é o jogo que ele tem que aparecer. Essa é uma oportunidade dele marcar o nome na história do Corinthians, dele ser campeão, né? Com a camisa do Corinthians, né? Eu acho que esse jogo tem que ser dele. Fazendo assistência, fazendo gols, dando carrinho para impedir o lateral direito de avançar. Esse jogo ele tem que aparecer. Tem que ser dele, né? Eu acho que ele é a maior estrela. Ele é o carregador do time, assim, a referência técnica do time, para mim, e ele tem que aparecer. Esse é o jogo de jogador grande, e ele, para mim, é um jogador grande. Ele tem que fazer valer o tamanho dele. Eu acho que é ele que pode nos fazer a diferença ali para que a gente seja campeão. Boa, Ana, vamos torcer. E outro jogador que vai fazer, que pode, e tenho certeza que vai fazer a diferença, Dudu, é o Hugo Souza, o Neneca, que também trouxe aqui a estatística, o Estatísticas Corinthians. Vamos fazer uma parceria aí, porque vocês comentam, vocês tweetam lá e eu trago pra cá. O Neneca nunca perdeu do 100 Mundial na carreira profissional. 6 jogos até agora, apenas 2 gols sofridos. Jogando pelos Urubus ou pelo Coringão, nunca perdeu. Se continuar assim... É importante. A estatística tá aí, né? É legal, são números, são bacanas. Mas ele merece isso por tudo que ele jogou. Ele entrou numa fria, relembrando rapidamente, num jogo lá contra o 100 Mundial lá pelos Urubus. E de lá pra cá ele teve todo esse destaque, falhou depois, mas impressionante como a gente já falou aqui. Ele chegou, vestiu a camisa do Corinthians, não sentiu a pressão, tomou conta da posição. Ele chegou a ficar, se eu não me engano, na pré-lista aí da seleção brasileira, ou seja, ele sabe que está sendo observado. E ele quer esse título, ele trazendo esse título para a carreira dele, volta para os holofotes ainda mais, mas ele vai entrar focado. Quando ele falhou, o time respondeu, deu volta por cima. Então tá todo mundo unido, tá todo mundo focado. Já parou até o 100 Mundial em alguns jogos aí e vai parar também quinta-feira. Ele vai estar com tudo, vai fechar o gol, a gente sabe. Eu espero que ele não precise ter tanta emoção, né? Que ele seja mais coadjuvante na partida. Mas tratando de Corinthians, a gente sabe que goleiro sempre participa. Não vai ter jeito. Ele vai ter que aparecer em algum momento, com certeza. E quem tá por dentro dessa história dos cambistas aí? Enfim, dessa venda de ingressos por fora e tal, que estão falando? Na verdade é o seguinte, se você pegar a estatística, no próprio Campeonato Paulista que você falou, 44 mil pessoas, né? Quantos porcentos desses são vendidos pelo fiel torcedor? Em torno de 15% a 20% só. O restante dos ingressos não ficam disponíveis, né? Quando ficam, por exemplo, ficam na mão de cambistas. E o Corinthians, essa administração, diz que está querendo... E isso foi denunciado por um diretor, né? De que tinha avisado que estava acontecendo esse problema. Tem muita gente lá dentro, conselheiros pegando os ingressos que tem direito e revendendo. E o Corinthians, quem já foi na Arena Corinthians aqui, todos nós já fomos, sabem que se você chegando ali a partir de altura 20, já tem um monte de gente vendendo ingresso. Como é que o Corinthians não vê? Como é que a polícia não vê isso, né? E o Corinthians faz muito pouco para coibir isso, aliás, quase nada. A gente sabe que até junho vai ter que colocar facial. E isso vai diminuir bastante a quantidade de cambistas, a quantidade de ingressos que estão vendendo por cambistas. Mas o Corinthians ainda está muito atrasado, não conseguiu nem fazer Nós estamos em março e o Corinthians não conseguiu colocar facial em nenhum parte do estádio para fazer um projeto piloto, nada disso. É quase impossível, se você não é fiel torcedor, com 80 pontos ou mais, você comprar um ingresso para assistir um jogo do Corinthians. E nem estou falando na final agora. Ou você vai comprar superfaturado, ou você não vai conseguir ver o Corinthians no estádio. Isso é o time do povo, é meio discrepante isso, né? A gente sabe, por exemplo, que eu já vi gente vendendo ingresso do Oeste a R$1.500. É mais do que o dobro do valor do ingresso. Então eu acho que o Corinthians, essa administração do Augusto, ela tem muitas qualidades, a gente já citou várias qualidades aqui, a colocação do Fabinho Soldado, as contratações que foram feitas, né? Mas nessa parte de ingresso, ficou muito ruim para quem é torcedor comum do Corinthians. Muito ruim mesmo. Primeiro, considerar que numa arena do tamanho do Corinthians, de 15% a 20% são os ingressos pro fiel torcedor, é ridículo. É ridículo.
O Corinthians já teve um número muito maior de sócios do fiel torcedor. Chegou já a passar de 100 mil, acho que atualmente deve estar uns 40 e pouco, 50 mil, sei lá. Tá metade disso. E é muito comum você ver o pessoal comentando que assim, parou de ser porque o cara não consegue comprar ingresso. Né? Ou seja, não tem vantagem nenhuma. Ele tá pagando pra dar dinheiro pro clube porque ele não consegue nunca comprar ingresso. Ele não consegue comprar por quê? Primeiro que é uma parcela ridícula que vai pro sócio torcedor. E segundo, que mesmo dentro do sócio torcedor, tem gente que compra os ingressos só pra ganhar, fazer pontuação e vende pra cambista os próprios ingressos. Então assim, não é que também é só a diretoria culpada, bicho. Torcedor também é culpado. Vamos botar em bom português. Todo mundo é filho da puta nessa história. Com o reconhecimento facial, acabaria com pelo menos 90% dessa palhaçada. E lá dentro do Corinthians, no clube, né, na sede, que a gente sabe que é um bando, bicho, que lá é uma ratoeira, né, bicho? Não tem rato naquela porra. Então, assim, pode apostar que tem muito brother do Augusto Melo metido nessa história de desvio de ingresso, assim como tem muito brother do Andrés. Todo mundo lá tá fazendo isso, cara. Isso é uma fonte de grana pra galera lá dentro do clube. O certo mesmo era fazer o inverso, cara. Né? Pô, o estádio do Corinthians tem, sei lá, 50 mil lugares, atualmente a capacidade dele, né? Cara, 35 é fiel torcedor, velho. O resto é resto. Senão não faz sentido, né? Ser fiel torcedor. Pra que você vai ser fiel torcedor se você não consegue comprar ingresso? Qual que é a sua vantagem? Infelizmente não é só pra jogos de futebol esse problema de cambista, né? Também tem pra shows, a gente sabe muito bem. Mas eu acho que tem um atrativo maior aí, que é a final. Então, se eu não me engano, assim como aconteceu no estádio do Sem Mundial, existe uma carga de ingressos que exclusivamente é da Federação Paulista e para os convidados, né, patrocinadores, enfim, do campeonato, até porque é o jogo da entrega da taça. Então pode ser que também o Corinthians perca um pouco nesse quesito aí, no caso o fiel torcedor. Acho que vai dar, estão falando em cerca de 48 mil ingressos, mas eu acho que vai dar um pouco mais que isso aí na quinta-feira. Os mandos, né, desses jogos, dessas fases anteriores eliminatórias e das finais são da federação, né? Os mandos não são dos clubes. E a renda toda é dividida. Aí até teve essa curiosidade no jogo contra o time da Vila. Eles ganharam mais dinheiro no jogo contra o Corinthians, fora do estádio deles, do que em qualquer partida que eles jogaram dentro do estádio deles lá. Enfim, essa semana teve o sorteio da Copa Sul-Americana. Os nossos adversários definidos, né? O América de Cali, da Colômbia, o Huracan da Argentina e o Racing do Uruguai. A estreia do Corinthians está marcada para quarta-feira, dia 2 de abril, na Neoquímica Arena. O que você achou do grupo, Ana, da Sul-Americana? A gente consegue... O regulamento classifica o primeiro, é isso? Direto. E o segundo vai disputar... Contra os terceiros da Sul-Americana, da Libertadores, né? Tá. Olha, a gente não podia ficar nos grupos que tinham os brasileiros. A gente já sabia disso e a gente estava num pote ruim. Então, pela conjectura, o nosso grupo ficou classificável. Eu acho que se a gente tivesse caído no grupo A ali, que tem o Independiente, o Real Potosí por causa da altitude, acho que ficaria bem pior. Eu acho que esse grupo não é fácil, mas é um grupo que dá para jogo. Eu acho que dá para jogar, acho que talvez a gente consiga ficar em primeiro. Tudo vai depender de como a gente vai se portar fora de casa, que a gente não tem tido muita sorte nesses jogos fora de casa. Não pode acontecer o que aconteceu contra o Barcelona de Guayaquil, né? Acho que esse deve ter sido um aprendizado importante, né? E o Corinthians, acredito que pode chegar entre os dois primeiros aí e tentar se classificar, sim, sem nenhum problema. E Dudu, a gente escapou da altitude, né? Tinha alguns jogos ali, enfim, que era subir um morro desgraçado ali. O Corinthians não vai ter esse problema. Tem a viagem mais longa para a Colômbia, né? Exatamente. O Corinthians, como a Ana falou, poderia ter um cenário muito pior. Não, na minha visão, não que esteja fácil. O Corinthians é o time com maior investimento, é a maior folha salarial da Sul-Americana, é o time que mais vale os jogadores da Sul-Americana. Mas o Corinthians poderia ter caído numa situação muito pior. A gente sabe que depende de sorteio, mas ao mesmo tempo o Corinthians caiu num grupo, ao meu ver, difícil, totalmente equilibrado, e o Corinthians tem umas curiosidades, né? O Racing do Uruguai nós já enfrentamos na Libertadores e enfrentamos na própria Sul-Americana, e nós não vencemos ele ano passado na Sul-Americana. Empatamos no Uruguai, empatamos aqui. O Corinthians vai pegar o América de Cali, que revelou o Fred Rincon. Então seria muito interessante fazer alguma coisa para uma homenagem conjunta aí do time que
revelou o jogador e o carinho que ele conquistou aqui no Corinthians. E vai enfrentar o Huracan, que tem um velho conhecido aí que é a Ana Dora. E o Corinthians já enfrentou o Huracan no amistoso, trouxe o De Federico, enfim, tem várias histórias aí que nós vamos trazer. Quem que tá no Huracan que é a Ana Dora, pô? Não faz esse suspense todo. Cantígio. É o Cantígio, o pessoal sabe, é o Cantígio. Mas eu acho que vai depender, o grupo, a Sul-Americana, vai depender muito do que você vai levar, se você vai levar a sério ou não. E outra, são 2 campeonatos, né? Vai ser uma primeira fase de uma Sul-Americana, que vai ser agora super enxuta, e ela volta só, sei lá, julho, agosto. Vamos supor, o Corinthians passa, vai enfrentar o time tal. Até lá o time pode trocar de técnico, pode chegar jogadores, são 2 competições diferentes. Então precisa ver muito, eu acho que essa primeira fase, para ser mais específico, os confrontos do Campeonato Brasileiro e até o confronto que vai ser sorteado da Copa do Brasil, para ver esses jogos antes dessas partidas, se o Corinthians vai conseguir, né, vai poupar alguém, vai com o time força máxima, enfim. Porque é um grupo complicado. Eu não diria que assim, dá para classificar. Mas o Corinthians vai ter que jogar bola para classificar e vai ter que levar a sério se quiser passar em primeiro para economizar 2 datas aí para nós. E Gibson, a gente sabe que você não é fã dessas competições aí da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Qual a sua expectativa para esse Sul-Americana 2025? Olha, a mesma de qualquer outra temporada, enfim, eu acho um torneio merda que não vale bosta nenhuma. Mas enfim, a única coisa que tanto Sul-Americana como Copa do Brasil vale pro clube é dinheiro. Enfim, como a gente caiu, todo clube faz um planejamento financeiro no começo da temporada, o clube tinha planejado chegar até as 8ª de final da Libertadores, o que traria X milhões, e obviamente que a gente caiu. Pra compensar isso via Sul-Americana, tem que ser campeão, pra compensar financeiramente falando. Já que vai jogar, que jogue pra jogar direito. O Corinthians tem dificuldade em torneios eliminatórios de mata-mata, a gente sabe disso. Dito isso, eu espero que o Corinthians jogue bem, tanto a Sula quanto a Copa do Brasil, sem prejudicar o brasileiro, que pra mim é o torneio que interessa ser jogado esse ano, de verdade. Enfim. Brasileiro, que já começa no domingo, né? A gente estreia contra o Bahia, fora de casa, 8 da noite aí. Depois de jogar na quinta, o jogo estava marcado para o sábado, foi remarcado aí pela CBF, mas jogou o jogo lá no final do domingo, 8 da noite. Lembrando que a gente vai fazer a live pós-jogo de gravação do nosso podcast, vai ser logo depois desse jogo do Bahia. Então, a gente vai entrar lá às 10 da noite para falar dessa estreia no Campeonato Brasileiro. Enfim, fica essa expectativa, né, Gibson, do que vai acontecer na quinta-feira, como vão estar os jogadores. Mas eu tô sentindo um cheirinho de time alternativo para essa estreia, não? Olha, tá com cara. Eu acho que principalmente se o clube conquistar o título na quinta-feira. Até porque, enfim, a gente sabe, cara, vai ter comemoração, velho, sabe? Enfim, assim, tem toda a cara de que esse domingo a gente estreia o Brasileirão com um time alternativo. Enfim, essas cagadas da CBF que marca tudo errado, as tabelas, enfim, a gente não respeita a data FIFA, aquela puta zona, enfim, aquele calendário que não faz sentido, que a gente já conhece. Mas eu prefiro poder já começar o Brasileiro com o time de verdade. Mas não vai dar, óbvio. Então, assim, eu só espero que não seja alternativo demais, né, o time. Porque brasileiro, cara, qualquer jogo é final. Todo jogo vale 3 pontos. Então eu espero que não seja um time tão alternativo que a gente consiga meter esses 3 pontinhos já pra já começar com o pé na direita brasileiro. E você, Ana, como é que é a sua expectativa aí pra estreia no Campeonato Brasileiro? Claro que a gente tá pensando, a gente falou disso no começo, né? A ansiedade pra final é gigante, é muito maior, né? Ela atrapalha essa estreia, mas tem uma estreia que é um jogo importante contra o Bahia fora de casa. Eu não tenho expectativa nenhuma desse jogo. Eu espero que a gente vá com o time reserva mesmo, porque se a gente for com o time reserva significa que a gente for campeão, e a gente também já foi campeão, acho que vem em 2019, 2018, começou o jogo contra o Bahia, perdemos lá e depois não caímos. Então tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos ser campeão primeiro, depois vamos pensar no Bahia. Primeiro uma coisa, depois outra coisa. Olha, eu confesso, eu gosto, lógico, do Corinthians ganhar tudo, mesmo não importa a Copa, mas eu também sou muito fã do Campeonato Brasileiro, acho que é o campeonato mais importante. Eu gosto muito mais até do Brasileiro, que o Corinthians ganha o Brasileiro do que a Libertadores, mas enfim, a Libertadores tem um outro tipo de peso, mas eu sou muito fã do Brasileiro. A questão é que acho que vai tudo depender de quinta-feira. Acho que mesmo se der uma zica aí, eu acho que vai um time, não vai um time totalmente reserva, mas vai um time alternativo.
Até porque depois tem a estreia na Sul-Americana que é em casa, o próximo jogo do Brasileiro é em casa, e logo depois do Brasileiro, na terceira rodada, já tem o Sem Mundial de novo, ou seja, tá repleto. Mas o importante é primeiro, acho que tirar esse peso, esses anos sem título, e o time acaba, na minha opinião, jogando mais leve as outras competições. Aí essa primeira rodada é chato, porque, como o Gibson fala, e a gente sabe, brasileiro, todo jogo é uma final, mas acho que essa final, entre aspas, contra o Bahia, vai ficar de lado, pelo menos por enquanto. Sem dúvida nenhuma, esse jogo contra o Bahia tá eclipsado aí pela final. Mas de qualquer forma, a nossa live é logo depois do jogo contra o Bahia, umas 10 e pouco da noite. E Ana, e as Brabas? O calendário das Brabas tá bom, tá ruim? Não, tá Como é que ruim também, né? Porque são todas as competições. E além disso, além de problema de calendário, existem outros problemas, né? Começamos ontem o Campeonato Brasileiro, né? Com a estreia de alguns times, né? E ontem mesmo no jogo América Mineiro e Juventude já tivemos problemas com a arbitragem sendo levada para a delegacia porque fez piadas de cunhos sexuais, né? Então, já foi afastado pela federação e está sendo averiguado, porque parece que ele falou no rádio antes do começo do jogo, todo mundo escutou. Já começamos com problemas no Campeonato Brasileiro, né? Eu também não entendi por que o Corinthians, que é o atual campeão brasileiro, vai estrear numa segunda-feira, né? Vai estrear amanhã às 7 horas da noite contra o Real Brasília. O Corinthians feminino, que vem de uma turbulência aí, né? Do final do ano passado para esse. Começo desse ano com muitas perdas. Essa semana a gente teve a perda da Dani Arias, né? Dani Arias, que estava com problemas familiares, com a mãe e tal, já tinha pedido para sair do Corinthians. O Corinthians dessa vez até conseguiu uma transferência boa, acho que foi a terceira maior transferência do futebol brasileiro. R$900 mil, que ela foi para um time dos Estados Unidos, né? Vai ficar mais perto da Colômbia lá para conseguir dar uma atenção maior para a mãe dela ali. Então o Corinthians teve essa perda aí essa semana. De resto, manteve o time aí, apesar de muitos protestos, né, contra o técnico. Eu continuo protestando contra esse técnico, porque eu acho que ele não faz as jogadoras jogarem. E numa final colocou a Andressa Alves no banco, é como se o Ramon na quinta-feira falasse, não, Memphis vai pro banco, né? Pra mim é um absurdo, mas vamos ver, amanhã estreia um time relativamente tranquilo de se jogar, acredito que venha uma vitória amanhã às 19 horas em Brasília. Vai ter transmissão da Sport TV, o Corinthians é o atual campeão, é o atual tetracampeão, e estreia fora de casa na segunda-feira, quer dizer, calendário horrível. Calendário e bastidores também, Exato. Né? O Corinthians sem bastidor nenhum no feminino, e que confusão essa do futebol feminino só começando, enfim. E podia jogar domingo, né? Podia jogar domingo. Por que não jogou domingo? É uma pena que estão fazendo com o futebol feminino aí, que atrai cada vez mais atenção, apesar de tudo isso. Eu esqueci de falar que essa semana ainda tem Corinthians e Juventude na Fazendinha, quinta-feira, 4 horas da tarde. Quer dizer, horários ruins para a gente acompanhar o time feminino. Quinta-feira, 4 horas da tarde, sendo que tem a final na quinta-feira. Olha que maravilha. Eu vou dar aqui só minha solidariedade, porque a gente viu que essa semana morreu o Vladimir Marques no basquete. Eu sei que a gente não fala muito, mas era uma pessoa sensacional. As homenagens, corintiano, pelo menos recebeu todas as homenagens em vida. Isso que foi muito bacana do Corinthians. Enfim, fica aqui a solidariedade para a família. Muito triste, mas enfim, que ele possa descansar em paz. Mas honrou bem o Corinthians no basquete, tanto masculino quanto feminino. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando essa live, encerrando esse podcast 429. Mas não sem antes, a Ana, né, Ana? Já que teve uma folguinha na semana passada, lembrar nossas redes. A gente está ao vivo no YouTube, né? Além disso, a gente tem o Facebook, o Instagram, o Telegram, o Blue Sky, o X, Twitter. Eu chamo de Twitter porque eu não tenho mesmo, mas é X atualmente, né? O Deezer, o Spotify, faltou um de som. SoundCloud. Todos eles Irmandade Corintiana. E o TikTok também. Todos eles Irmandade Corintiana. Só no Twitter, X e Blue Sky, que é tudo a mesma família, que é a Irmandade Timal sem acento. É isso então, meus amigos. Semana que vem estaremos de volta, Dudu. 10 horas da noite, olha. Aliás, vocês têm que acompanhar o programa, porque cada domingo vai ser um horário também, viu? Então, tem essa história. Não vai ser mais assim, às 7, mas enfim, estamos de volta para falar aí da estreia do Brasileirão aí e do que
vai acontecer na partida de quinta-feira, enfim. Gibição, quinta-feira, como é que vai ser? Tiro, porrada e bomba. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Esperamos vocês na semana que vem. E... Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!